Tive uma experiência terrível com um motorista evangélico. Alto nível de desrespeito, de ódio e de incapacidade de convivência com os diferentes. Estou muito feliz com o aumento de acessos, de cliques aqui no canal, de compartilhamentos, de curtidas e de inscrições. Isso é muito bom e nos fortalece em nosso trabalho. Continuem, por favor, ajudem a divulgar ao máximo esses vídeos, a curtir aqui, a se inscrever no canal, a acionar o sininho e nos ajudar. Inclusive lá no fim do vídeo, vocês têm uma forma, o caminho para chegar na possibilidade de ajudar a gente, inclusive contribuindo financeiramente, se acharem que dá para confiar, se concordarem, porque nós precisamos do apoio de todos e de todas para prosseguirmos nesse trabalho de análise das notícias cujos fatos nem sempre são percebidos pela opinião pública. Pois bem, no dia 1º de julho agora de 2018, eu fui celebrar uma missa no interior aqui de Goiás, numa fábrica de rapaduras, com trabalhadores, com a vizinhança, com o povoado, com os parentes, enfim. Aliás, uma belíssima experiência. O que não foi bom foi quando nós pegamos uma lotação desses carros particulares que disponibilizam seu serviço aos usuários, transportando-os aqui para Anápolis, para Brasília, para outros locais. Quando entramos no táxi, o motorista nos disse uma frase, táxi não, um carro particular disponibilizado para esse serviço. O motorista nos disse uma frase em inglês. Eu digo, o que isso quer dizer com essa frase? Quer dizer que Deus abençoe a nossa viagem. E a frase em inglês não dizia isso. A frase em inglês dizia, eu amo bastante o meu povo. Não tinha nada a ver com Deus te abençoe, que Deus abençoe nossa viagem, não tinha nada a ver com isso. Eu disse, mas meu amigo, o senhor está traduzindo mal uma língua, primeiro a sua pronúncia não é boa, o senhor traduziu adaptando o conteúdo da frase a uma coisa que ela não diz. Ah, mas eu acho que diz sim, porque o senhor que não sabe o que diz, e começou. Lá pelas tantas eu perguntei para ele como é que fica para ele a questão do vampirão Michel Temer. Ah, porque tem que expulsar todos esses vagabundos, que todo mundo é igual, Temer, Lula, Aécio. Botou todo mundo no mesmo saco, sem fazer aquela análise que desmonta o todo, desfaz o todo, para enxergar as partes do todo e onde estão os problemas. Bem senso comum, assim, de forma, aliás, muito grosseira, muito ríspida. Daí para adiante, ele só nos agrediu. Para terminar a viagem, eu disse para ele, eu só preciso ler João 8,32, diz, conhecereis a verdade vos libertará. Aí ele nos atacou, dizendo que nós éramos idólatras, que Jesus precisava nos libertar da idolatria, porque haviam duas senhoras no carro que iam de Trindade para Anápolis. Trindade, esse grande centro religioso aqui, católico romano, para onde há muitas marchas, muitas romarias, muitas visitações de multidões de milhões de pessoas. Ainda voltando à viagem, esse senhor falou num tom tão agressivo, aos gritos, na defesa do golpe, dizendo que não houve golpe no Brasil, ironizou quando falei que havia golpe, ele não debateu, ele não ofereceu argumentos, não ouviu argumentos, mas debochou quando falamos em golpe e defendeu o Sérgio Moro. Eu olhei para esse senhor, demoradamente, e vi que se tratava de um trabalhador, um crente, um evangélico, mas trabalhador, negro, que no domingo, dia 1º, fazia o transporte para acrescentar dinheiro à sua renda. Portanto, eram sacrificados, senão estaria em casa, estaria na sua igreja no domingo.
não estaria trabalhando. Mas a mente completamente distorcida. Para sondar esse senhor, volta e meia, eu perguntava para ele, mas o senhor assiste a Globo? Não, meu discurso não é da Globo, que a Globo é comunista, a Globo é subversiva. Chamou a Globo de comunista, de subversiva. Bom, eu narro essa história aqui, que parece uma lenda, mas não é, aconteceu de fato, porque ela não é isolada. Eu percebo isso com alunos em sala de aula, alunos absolutamente fanatizados procedentes destas ditas igrejas evangélicas. Eles não pensam, eles estão ali somente para agarrar um diploma, um certificado de pós-graduação, muitas vezes, mas eles não pensam, não raciocinam, eles não se deixam levar pela curiosidade científica, pela pergunta em inquietação filosófica. Não, eles são movidos a certezas e a dogmas. Então esse senhor, esse motorista, não é um caso isolado. Ele se junta a muita gente que se espalha por aí para semear o terror, para semear o ódio, a desavença, a falta de argumentação, a falta de respeito ao outro. Vê-se isso quando ele diz, né, precisa libertar da idolatria, né, com as senhoras que vinham de uma caminhada da sua fé, sua religiosidade que merece respeito. Para elas é importante, é fundamental. Não é dessa forma que se discute religião. Embora de religião se discuta, sim. Se discute, mas não se afronta, não se desrespeita. Não se desautoriza o outro, não se minimiza o outro, não se descategoriza o outro, mas se debate com o outro. E a pergunta que eu faço é essa: o que é que essas igrejas evangélicas estão fazendo com o povo? Com os trabalhadores, com as pessoas humildes que têm que se virar em verdadeiros sacrifícios para sobreviver e levar dízimos para sustentar os coronéis donos de igrejas. O que é que essas igrejas... Hoje, coronéis, donos e donas de igrejas. Não é só homem que é dono de igreja. Hoje também tem mulher, né, dona de igreja. Conservadores, reacionários, fascistas, fundamentalistas, que fazem da Bíblia uma maçaroca dizendo que é a palavra de Deus, aquilo que eles interpretam que seja a palavra de Deus, sem nenhum pouquinho de desconfiança das suas interpretações. O que é que essas igrejas estão fazendo com o povo? O que é que elas entendem por evangelização ao jogarem o povo na borrasca do ódio, na vala comum do fundamentalismo com atitudes fascistas? Então é preciso levantar esse tema. É preciso discutir essa questão dessas igrejas que estão fazendo com o povo, com os trabalhadores, com as pessoas humildes, transformando-as a verdadeiros venenos na sociedade. Não sabe dialogar, não sabe conviver, não sabe nem respeitar aqueles que lhe dão o pão. Que somos nós, humildes, pessoas respeitosas, que pegamos aquele veículo para sermos transportados para um determinado ponto, pagando pelo serviço prestado. Não há respeito a ninguém. São os donos da verdade. São tipicamente fascistas, que não estudam, não leem, não investigam, não desconfiam, não suspeitam, não perguntam. Só são movidos a certezas falsas, certezas arenosas, certezas mentirosas, bem como Dallagnol, que também é um dito evangélico de uma igreja batista de Curitiba, pregador evangélico, mas desse evangélico, desse paradigma aí, fanático, fundamentalista, fascista, mentiroso, manipulador, estilo Dallagnol. Esse senhor, estilo Dallagnol. Esses meus alunos, estilos Dallagnol, que não tem prova de nada, mas tem convicção. Mas esse tipo de convicção. O que é que as igrejas evangélicas estão fazendo com o nosso povo brasileiro? Estão prostituindo as mentes das pessoas, estão envenenando as mentes das pessoas. O Jesus que eles pregam não tem nada a ver com o Jesus de Nazaré, que agregava, que reunia, que juntava, que libertava e não jogava as pessoas contra os seus irmãos, contra as suas irmãs, contra as pessoas que merecem respeito. Vamos pensar nisso, viu? Depois eu quero ter uma fala direta
com os evangélicos e evangélicas. Com respeito à necessidade de suspeitar, de desconfiar, de levantar dúvidas, de abalar esses alicerces fundamentalistas. Abraços críticos e fraternos, muito críticos agora, mas sobretudo muito fraternos.